Olá, galera, beleza? Continuaremos aqui naquela nossa pegada aí, né? Trabalhando as causais, né? Eu estava comparando no final da aula passada as causais com as explicativas e falei das conjunções. Você não pode se esquecer de que o porquanto tem valor de porquê, o conquanto, que é concessivo, valor de ir embora, para não confundir um com o outro, não é? E dei todas as diferenças. Agora, continuando. Ó, olha essa aqui. O jornalista acabou sendo preso. Por se negar a prestar depoimento. Gente, eu só quero te mostrar o seguinte. Tem causa e efeito aqui? Tem. O jornalista foi preso por quê? Qual é a causa? Negou prestar depoimento. Consequência, foi preso. Só que essa aqui não tem conjunção, porque o verbo está no infinitivo. Então essa oração aqui vai ser uma oração subordinada, é a causa, adverbial causal. Só que ela não tem conjunção, por é uma preposição, ela é reduzida de infinitivo, não é desenvolvida. Nós já ensinamos a oração principal. Então essa preposição por, muitas vezes, olha para mim, dá ideia, não é sempre, tá, gente? Eu não sou louco de afirmar isso. Mas vai dar ideia de causa. Você fala assim, por ter estudado, passei. Qual é a causa? Eu estudei, consequência, passei. Esse por, muitas vezes, é uma causal aí. Só que não é desenvolvida, porque não existe conjunção. E note que o verbo está no infinitivo, negar a prestar, né? Infinitivo. Legal, galera? Beleza. Importante. Olha que legal. Otton Garcia assinala, que é o saudoso, né? Quando a indicação da causa anteposta à oração principal assume a forma de uma oração introduzida por conjunção, é preferível usar o como. Ah, isso aqui é massa. Olha só. Deixe-me mostrar algo. Como os policiais não traziam mandato de prisão assinado por juiz competente, o jornalista resistiu à prisão. Gente, olha só. Eu quero mostrar para vocês que o como, porque as pessoas às vezes deixam isso de lado e é importante. Vou te mostrar um detalhe aqui, meu amor. Ó, o como também pode ser causal. A maioria das pessoas, está vendo aí, causais? O como pode ser causal. Mas olha só, as pessoas veem muito como, se eu fosse mostrar aqui para vocês, o como pode ser comparativo. Ah, ela chora como uma criança, ou seja, como uma criança chora. Pode ser conformativo, se dá a ideia de conformidade, né? O como causal, poucos notam numa prova, né? Mas eu quero que você arrebente. Então olha só. Olha só, tem causa e efeito aqui, ó. Como os policiais não traziam mandato de prisão por juiz competente, o jornalista não resistiu à prisão. Eles não nem têm razão. Ó, por que o jornalista... Ó, como os policiais não traziam mandado de prisão assinado por juiz competente, o jornalista resistiu. Tira esse não aqui, eu errei na hora de escrever. Ó, o jornalista resistiu porque os policiais não traziam mandado de prisão. Tem uma causa. Aqui é a consequência. Tem uma razão por ter resistido? Tem. É uma causa. Então, como aqui está na causa. Então, isso aqui é uma oração subordinada, adverbial, causal. Né? Eu quero dizer para vocês, olha para mim, que o como causal, ele sempre inicia o período. O como causal. Se eu fosse colocar um porquê, ia ficar já a ordem diferente. Eu ia colocar como o jornalista resistiu à prisão porque os policiais não traziam mandado de prisão assinado por juiz competente. Vocês estão me entendendo? Aí já ficaria o porquê aqui, ó, né?
Mas o como causal, Celso Cunha também fala isso, não é só o Otton Garcia, não. O Celso Cunha é bem assertivo quanto a isso. Ele fala que o como causal, ele começa o período. O como causal, ele inicia o período. Ele inicia o período, né? Então, como os policiais não traziam mandado de prisão assinado por juiz competente, os jornalistas ele resistiu à prisão porque os policiais não traziam mandado de prisão. Tem uma razão? Não tem? Tem. Então esse como está numa estrutura causal, tá? Ele está numa estrutura causal. Então olha o que o Otton fala, é importante. Otton Garcia assinala. Quando a indicação da causa anteposta à oração principal assume forma de uma oração introduzida por conjunção, já é a questão estilística, né? Aí eu prefiro... mas eu poderia escrever, visto que os policiais não traziam, poderia, mas deve preferir o como. Mas o como só é utilizado para iniciar a oração, iniciar o período, tá? Na condição de causal. Olha essas aqui agora. Não fiz a prova, pois estava doente. Conforme eu disse na aula passada mesmo, eu falei para vocês... Na aula passada o quê? Que o como no início Não, espera aí, deixa eu só pegar. Que o pois pode introduzir tanto uma oração, eu estava viajando aqui. O pois pode tanto introduzir uma oração causal quanto uma explicativa. Falei. É igual o porquê. Viu o pois no início, pode ser causal? Pode. Viu o pois, pode ser explicativo? Pode. Então, olha aqui, não fiz a prova, pois estava doente. Galera, tem uma razão para eu não ter feito a prova? Sim, causa. Estava doente. Qual a consequência? Não fiz a prova. Então, aqui existe uma relação de causa e efeito. Quando tiver causa e efeito, a conjunção na causa, nós teremos oração subordinada, adverbial, causal. Nós teremos uma oração subordinada, adverbial, causal. Então vamos lá, olha para mim. Tem causa e efeito? Tem. A conjunção está na causa? Sim, causal. Então não se esqueça daquela listinha que nós olhamos no final da aula, olhamos agora de novo. O porquê, o pois, o porquanto, podem ser tanto causais quanto explicativos. Tudo bem? Como é que você vai diferenciar? Tem causa e consequência, conjunção na causa, causal. Então olha a próxima. Conforme-se, pois a vida é a si mesmo. Olha o pois de novo aí, ó. Neste caso aqui, eu tenho a relação de causa e efeito? Tem ou não? A vida é a si mesmo. A consequência é conforme-se? Conforme-se. A consequência é a vida e a si mesmo? Não. 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 Não, não, não. De jeito nenhum. Não tem causa e efeito. Então, nesse caso, vai ser uma oração coordenada, sindética, explicativa, né? Uma visão bem técnica. O CESP não é de ficar cobrando esses nomes, tá, gente? O que ele vai cobrar que você tem que saber? Que eu posso substituir esse pois por exemplo, que vive caindo por porquanto. Posso substituir esse pois por porquanto ou até por porquê. É ou não é? Sim. Isso que você tem que saber. Conforme esse porquanto é a vida é assim mesmo. Posso fazer? Sim. Posso fazer. Lembraram aí? Beleza? É isso que vai cair na prova. Agora, estou doente. Não conte, pois, comigo. Agora, estou... Não conte. Continua tendo o pois. Só que o pois não está no início da oração. Olhe para mim aqui no quadro. As orações são iniciadas, as conjunções iniciam orações, são conectivos oracionais. O lugar de origem de uma conjunção é no início da oração.
Mas esse pois não está, por isso que ele está deslocado, ele está posposto ao verbo. O lugar deveria ser aqui. Ele está deslocado, por isso que ele está entre vírgulas. O pois deslocado, vamos ver aqui? Vamos lá. Vamos olhar a listinha lá no final. Ó, deixa eu mostrar. Conjunções coordenativas. Conclusivas. Ó, a conjunção pois, posposta ao verbo é conclusiva. Tá? A conjunção, ó, lá na 3, pois, posposta ao verbo, ela é conclusiva. Então, a gente vai voltar. O pois está deslocado? Tá. Tá depois do verbo? Tá. É oração coordenada, sindética, conclusiva. OCA, oração coordenada sindética aí. Então, elite da língua portuguesa. Olha aqui para o seu gatinho. O pois, no início da oração, pode ser causal ou explicativo. Deslocado, sempre conclusivo. Esse é o aspecto hermético da gramática normativa. É fato que no dia a dia nós falamos coisas que vão além desse aspecto hermético fechado da gramática. Uma coisa, gente, você não pode confundir a língua com a gramática. A língua é bem mais ampla. A gente às vezes fala assim, fulano passou, pois eu não. Isso não está na gramática, mas quando você fala assim, fulano passou, pois eu não, você está falando fulano passou, mas eu não. Esse pois vai ter valor de mas. Então, nós vamos ter construções que você vai ter de interpretar, né? Mas o aspecto hermético, normativo, né, ortodoxo aí, vamos dizer assim, da gramática normativa, diz isso. O pois no início pode ser causal? Pode. O pois no início pode ser explicativo? Pode. O pois deslocado, ele é sempre conclusivo. O pois deslocado, ele é sempre conclusivo. Então você vai ficar esperto com isso aí, meu amor. Beleza? Quero ver você bem esperto com isso aí. Quero você assim arrebentando. Legal? Vamos continuar? Tem aqui só um detalhe para eu te mostrar. É interessante. Soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. Antes de a gente começar a fazer as questões de concurso. Vinícius emprega o posto que é concessivo como causal. Que é um erro, né? Contraria a norma culta. Mas ele pode, né, professor? A gente não. Lembre-se que o posto que, olha para mim, tem valor de embora. É concessivo, não é valor de porquê. Apesar de muitos operadores do direito utilizarem o posto que com valor de porquê, de visto que não. Posto que é concessivo, consoante o rigor gramatical, né? Aquele aspecto que eu chamei de hermético, de fechado da gramática. Então, vamos lá. Eu possa me dizer na última estrofe, né? Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, ou seja, porque é chama. Isso aqui está numa causal. O certo aqui deveria ser porque é chama, visto que é chama, porquanto é chama. Beleza? Não atende ao rigor aqui, mas ele pode, né? Agora, galera, olha para o Cleitinho. Nós vamos fazer questões de concurso. Vamos pegar uma bateria de questões e vamos aplicar de forma rápida, de forma dinâmica. Legal? Você vai ver que é rapidinho. Mas perceba, você já tem que estar com algumas conjunções memorizadas. Eu estou contando que você está estudando, beleza? Que você já está olhando isso aí. Não dependa só do professor aqui não. Legal? Vamos detonar? Instituto Rio Branco, diplomata 2017. A conjunção embora é concessivo. Você estudou na aula passada comigo, meu bebê. Na aula retrasada. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. O item está certo. Certo, certo, certo. Certo, certo. O embora pode ser substituído
Posto que. Eu posso falar posto que mais moço que ele. Beleza? Sem problema. Nós já estudamos, certo? Próxima. Na linha 1, eu quero que você pense nessa aí na sua casa. 2017, a substituição de não obstante, na realidade está na linha 2. Ó, na linha 1, a substituição de não obstante por contudo preservaria a correção. Ele quer substituir por contudo. Preservaria a correção gramatical e o sentido. Você lembra que eu falei que o não obstante, olha para mim, é coringa. Eu nem preciso mudar modo verbal. O contudo é adversativa. Adversativa e concessiva são orações opositivas, contrastivas, dão a ideia de oposição. Só que as adversativas, como eu já disse a vocês, o verbo é usado no modo indicativo, e as concessivas desenvolvidas, ou seja, quando tiver conjunção, o verbo é usado no subjuntivo. Então, se você olhar o texto, ele fala assim, não obstante, a explore. Esse verbo está no subjuntivo. Que eu explore. Explora seria indicativo. Esse verbo está no subjuntivo. Como este verbo está no subjuntivo, como esse verbo está no subjuntivo, o não obstante é concessivo. Então não cabe o contudo lá. Esse item está errado. Isso vai pegar muita gente, viu? Muita gente. Então o modo verbal aí é importante. Quem caberia no lugar de não obstante? Embora a explore, posto que a explore, conquanto a explore. Se fosse não obstante a explora, aí poderia ser contudo a explora. Né? Aí sim, se fosse indicativo. Mas contudo é adversativo. Uma adversativa não pode ser usada no lugar de uma concessiva em razão do modo verbal. Professor, estou com dificuldade. Então volte os vídeos e dê uma olhada. Beleza? Legal, meus amores? 3. STM Analista 2018. Novinha. Ó. A correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho, mesmo conhecendo-se, fosse substituído por embora se reconhecesse. A correção do texto seria preservada caso o trecho... Ele fala assim, mesmo reconhecendo-se que o objetivo das organizações, 31 era o número de linha, mentira. Mesmo reconhecendo que o objetivo das organizações vinculadas ao Estado não deveria ter lucro, demandava-se, ainda que você conheça, embora você conheça, é uma concessão. Se é uma concessão, eu posso usar o embora? Sim, com verbo no subjuntivo. Isso aqui, ó, SSE é pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá certinho o verbo, certinho. Moleza essa. 4. Última prova do MPU que nós tivemos aí, ó. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período. Ao se substituir a expressão uma vez que por qualquer um dos seguintes termos, porque, já que, pois ou por conseguinte. Uma vez que. Vamos achar isso uma vez que no texto? Uma vez que, já achei. Galera, se você pegar a lista das causais, você verá que uma vez que igual já que é uma causal. Uma vez que é causal. Então, o porquê pode ser causal? Pode. O já que, sim. O pois, sim. Esse item está errado por causa do por conseguinte, que é conclusivo. O item ficou errado. Por conseguinte, lembre-se, é valor de portanto. Professor, onde é que eu vejo isso? Oh, meu bebezinho, olha aqui, ó. Vamos lá? Ó. Então, tudo causal, ó. Porque, uma vez que, visto que, já que, né? Só que ele colocou um porquanto. Ó, um por conseguinte, desculpa. Conclusivos. O por conseguinte, ó, é conclusivo. Então não cabe por causa do por conseguinte.
Beleza? Não cabe por causa dele. Vamos voltar lá, Elite. Estou até olhando as conjunções com vocês, então tá errado. Próxima. TCU Técnico 2015. Uma dessa eu nem olho o texto. Eu desprezo, só de raiva. TCU Técnico. A ideia introduzida pela conjunção por quanto, que é essa aqui, poderia ser expressa também por conquanto. Já é errado. São totalmente incompatíveis. Olha para o gato. Por quanto o valor de porquê, com quanto o valor de ir embora. Não tem como. Beleza, Elite? Vamos detonar? Vamos lá. Professor, cara, demais. Suflama 2015. Mantém-se as informações originais e a correção gramatical do período ao se substituir caso por qualquer um dos seguintes termos, desde que e contanto que. Isso aqui a gente estudou mais para trás. Quando ele pega esse caso, isso aqui é uma condicional. E as condicionais também geralmente pedem o verbo no modo subjuntivo. Ela fala assim, com exceção da primeira, relacionada à moldagem do caso, que poderá ser dispensada, ela será dispensada caso a empresa fabricante adquira, caso a empresa adquira. Se a empresa adquirir, caso adquira, isso aqui é uma oração condicional. Como é uma condicional, o desde que a empresa fabricante adquira, contanto que a empresa fabricante adquira. Vamos ver se são condicionais, isso mesmo? Caso, desde que, contanto que. Condicionais, Estão acompanhando comigo aqui? Por favor. Caso é fácil, contanto que, desde que. O desde que eu já mostrei para vocês. Ele pode ser tanto temporal quanto condicional, né? Pelo esse aspecto hermético aí fechado, né? É isso aí, professor. Professor, nós estamos arrebentando, hein, cara? Você vai passar, cara. Tenho certeza, meus amores, Então, esse item ficou certo. 7. Vamos lá? Mantém-se as informações originais e a correção gramatical do texto. Se substituir, pois, por qualquer um dos seguintes termos. Gente, se você pegar o pois lá, o secretário escolar é mais do que um mero executor de tarefas burocráticas, pois ela vai dar a causa. Por que que ele é, né, é mais do que um mero executor? Porque é um profissional que tem em mãos dados essenciais para pensar estrategicamente o processo pedagógico. Né? É uma causa. Se é uma causa, o já que é causal? É. O visto que? É. Uma vez que? É. E o porquanto? É. Então o item está certo. Eu sou porquanto, a gente estudou, né, também? Então estudamos. Tá? Essa também mais antiga, mais simples. Isso vive caindo, professor. Olha o que ele falou. O termo pois explicita uma relação sintática de conclusão. Sim, eu falei hoje ainda que a conjunção pois posposta ao verbo é conclusiva. A conjunção pois posposta ao verbo é conclusiva. É conclusiva. Ela depois do verbo. Então esse item está certo. Olha a próxima. A identificação das bases eleitorais de um candidato é relevante na medida em que, para eles, tal. Olha só. A substituição da expressão na medida em que por, uma vez que, manteria o sentido e a correção do texto. Deixe-me dizer algo. Agora eu vou ter que dar uma paradinha. Olha para mim. A locução na medida em que, não confunda com a medida que. Olha só. A medida que. Vamos lá pegar a listinha. As proporcionais,
à medida que é proporcional. Só que eu falei na medida em que é causal. Você vai colocar depois do porquanto aí, na medida em que. Na medida em que é uma locução conjuntiva de valor causal, tá bom? De valor causal. Meus amores, amores da minha vida. O na medida em que, professor, por que você já não colocou na sua lista? Sabe por quê? É uma locução conjuntiva de gosto duvidoso. O na medida em que não está normatizado, assim, vamos dizer assim, que ele não está elencado nas listas de conjunções dos gramáticos tradicionais, como Celso Cunha, Bechara, Segala. Segala chega a falar que é uma adulteração da forma medida que. Uma adulteração. Então esse na medida em que, apesar de cair em prova, há resistência quanto a ele de gramáticos tradicionais. Mas se cair em prova, esse na medida em que sempre caiu como valor causal. Sempre com valor causal. Eu tenho uma resistência a isso que eu já vi como proporcional também. Mas o que eu penso não interessa às vezes para você. O melhor para você às vezes é o que cai em prova, né? Então, na medida em que em prova é valor de porquê, como causal. E toda causa tem um cunho explicativo, nós sabemos. Beleza, galera? Então, na medida em que. Por isso que eu coloquei aqui, ó, na medida em que. Não escreva na medida em que em redação. Mas em prova, na FCC, CESP, tudo cai com valor causal. Tá bom? Vamos lá detonar isso? Ó. A substituição da expressão na medida em que por uma vez que manteria o sentido e a correção gramatical do texto. O item está certo, tá? Está certo. Uma vez que também é causal, certinho. Beleza? Deixa eu ver aqui. Estamos aqui perto do nosso final aqui. 8, 9, 10. A locução além de, linha 1, estabelece 2017 uma relação de adição no período em que ocorre. Eu falo assim, além de ter incorporado no desempenho de seus cargos conceitos como usar a transparência da pessoa da década, tal, o renomado escritor foi um gestor, além da incorporação, está adicionando, está somando. O item está certinho. Esse além de é uma adição mesmo. Né? Próxima. A expressão mormente, a substituição da expressão mormente é a cara de Michel Temer, né, gente? A expressão mormente, a substituição da expressão mormente por sobretudo manteria a correção gramatical do texto. Gente, mormente tem valor de especialmente, principalmente, que é tudo igual a sobretudo. Então você pode falar assim, ó, gosto de estudar para concurso, sobretudo português. Você pode falar principalmente português, especialmente português, ou mormente português. Já pensou você falando isso para os outros? Gosto de estudar para concurso, mormente português. Mas pode. Mormente é no lugar de... tem valor de principalmente, especialmente. Legal, galera? Principalmente, especialmente. Então, meus amores, amores da minha vida. Então, quando ele fala lá na linha 4, esse mormente, ele fala, ó, deve ser interpretada como verdadeiro dogma estabelecido pelo Constituinte originário, sobretudo quando nos debruçamos, principalmente quando nos debruçamos, especialmente, sobretudo. O item está certo. Esse item seria difícil se fosse o contrário. Se tivesse sobretudo, ele mandasse colocar mormente. E aí ia ser mais complicado, porque o pessoal acha o mormente feio e ia marcar errado. Próxima. A conjunção porque, ó, TRE 2018, novinha também, combina duas orações que mantêm entre si uma relação de causalidade. Olha só.
Não se esqueça, o porquê pode introduzir uma causa? Pode. Vamos ver se tem isso. Ó, em sua definição, o voto em branco é aquele que não se dirige a nenhum candidato entre os que disputam as eleições. São considerados, portanto, votos estéreis, porque não produzem frutos. Tem uma causa de ser considerado voto estéril? Sim. Causa é isso, não produz fruto. Consequência. Né? São considerados votos estéreis porque não tem fruto. A causa é porque não tem fruto. É uma causal essa oração. Tem causa e efeito. Então, estabelece uma relação de causalidade? Sim. Causalidade? Sim. O item está certo. O item está certo. Beleza, Elite? Detonamos? Detonamos. Você vai gabaritar. Na próxima aula, eu vou falar mais um pouquinho de pontuação das orações coordenadas e entraremos na pontuação propriamente dita. Beleza? Legal? Vamos arrebentar juntos. Estudem essas conjunções. Estudem estes conectivos, porque isso cai. Beleza, galera? Legal? Forte abraço e até a próxima aula.